Olá a todos, eu sou o Daniel Helene, orientador desse curso. Muito prazer em conhecer todos vocês. E eu queria rapidamente hoje fazer um apanhado do que nós vimos até esse momento no curso e comentar um pouquinho os nossos desenvolvimentos futuros. Como vocês sabem, a gente está no final do módulo 2. Hoje vocês vão receber uma notificação para fazer uma avaliação desse módulo 2. Eu gostaria que todos fizessem e nos enviassem e que continuassem participando com a mesma energia de todos os fóruns de discussão que a gente tem criado. Bom, a ideia a partir desse momento, agora em que a gente começa o módulo 3, é começarmos a fazer o nosso planejamento da WebQuest relacionada à história local com o projeto que nós vamos desenvolver. A ideia é que todo mundo consiga atrelar algumas das discussões mais conceituais que nós fizemos até agora aos recursos, às ferramentas que a gente vai discutir a partir desse momento e ir com isso montando um planejamento que seja ao mesmo tempo um planejamento para o professor, né, um plano de aula do professor e as atividades propriamente ditas para os alunos no sistema da WebQuest. A Luciana vai estar comigo ao longo desse módulo 3, trabalhando junto com vocês. O que nós fizemos até agora foi tentar mapear um pouco as questões que estão envolvidas com a WebQuest, as questões que estão envolvidas na história local na escola, a partir de um texto que vocês receberam no primeiro fórum do módulo 2, que apresentava um pouco uma situação dos trabalhos de história local na escola submetidos hoje em dia ao prêmio Vitor Tivita, professor nota 10, educador nota 10. A gente pode discutir a partir dali uma série de questões, entre elas o fato de que muitos desses trabalhos de história local acabam sendo considerados não tão bons quanto eles poderiam ser, principalmente porque eles se restringem exclusivamente à localidade, sem fazer nenhuma referência a uma história mais geral, a história do Brasil, a história do mundo, um contexto maior, mais amplo do que aquele da localidade. A gente também viu que alguns dos trabalhos que são desclassificados ou não classificados para o prêmio Educador Nota 10, eles o são por centrarem-se em torno de uma questão muito característica da história local, que é a preocupação excessiva com valorizar a cultura local, fazer uma grande festa e louvar, de certa forma, aquela localidade. Acho que nos nossos fóruns, todos vocês foram colocando contribuições no sentido de a gente perceber que valorizar é sim importante, né? Valorizar o patrimônio cultural da localidade, o patrimônio cultural do Brasil, mas essencialmente isso é uma decorrência de conhecer melhor a história da localidade. Então, quer dizer, a gente pode partir do princípio de que um trabalho de história local fundamentalmente vai fazer os alunos compreenderem melhor a história daquele lugar. E ao compreender melhor a história daquele lugar, eles vão ter mais condições de valorizar a cultura, o patrimônio histórico, o patrimônio artístico, cultural, etc. Depois nós também começamos a discutir algumas experiências que vocês traziam de trabalhos já feitos ou de ideias de trabalhos para fazer. Acho que esse momento do curso foi muito bacana porque todo mundo contribuiu tanto com as suas experiências quanto com a percepção de coisas que poderiam ser incorporadas dos trabalhos dos outros nos trabalhos de cada um. Acho que a gente fez uma discussão bastante rica nesse sentido, naqueles fóruns dedicados a isso, e acho que vocês tiveram um papel fundamental nesse momento do curso de poder mesmo valorizar essa troca que a gente tem tido. Em seguida, nós começamos a trabalhar com algumas questões mais conceituais. A primeira delas, a questão dos pontos de vista da história local e a percepção de que ao escrever, ou estudar, ou pesquisar, ou propor um trabalho para os alunos em torno da história local, nós temos que levar em conta que existem vários pontos de vista atrelados à história local. Quer dizer, não existe uma única história local, uma história local que busque valorizar, louvar, etc., aquela localidade. Nós fizemos isso lendo dois textos, um do Marcelo Rubens Paiva e outro do Ferrez, sobre São Paulo, dois textos com opiniões bastante divergentes, mas foi interessante porque todos vocês foram pontuando ao longo dos fóruns que os dois, de certa forma, gostam
da cidade de São Paulo, querem o bem da cidade de São Paulo e pretendem melhorar a cidade de São Paulo. No entanto, como vivem realidades muito diferentes, acabam tendo opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. A pergunta era a mesma, se era bom viver em São Paulo. Eu achei muito boas as colocações que todo mundo colocou, no sentido de perceber que essa percepção diferente sobre a sua localidade pode informar dois projetos bastante diferentes de estudo da história local. A gente começou a imaginar o que aconteceria se o Ferrez e o Marcelo Rubens Paiva planejassem um trabalho de história local para ser desenvolvido com alunos imaginários. E chegamos à conclusão que seriam dois projetos bastante diferentes. Acho que é importante a gente começar a perceber que na história local existem vários pontos de vista, existem várias narrativas possíveis. Em seguida, a gente começou a desenvolver um trabalho em torno da leitura. Vocês leram um pedaço de um texto da Beatriz Eisenberg, uma estudiosa argentina, que pontuava uma série de questões importantes a respeito da leitura em história e, de certa forma, concluía que é muito importante que o professor de história tenha em mente que aprender história é também aprender a ler, né? Aprender a ler, aprender a escrever. Não existe como aprender história ou estudar história sem ler. E essa é uma atividade que nós não devemos facilitar para os nossos alunos, mas ao contrário, devemos pensar nela, planejar essa atividade de leitura, como alguém disse no fórum, diversificar os tipos de texto com os quais os alunos entram em contato, mas também diversificar o tipo de atividade que nós propomos depois da leitura em torno daqueles textos. Essa é uma parte importante do nosso trabalho, porque muitos trabalhos de história local vão envolver, eu tenho certeza, textos que são encontrados nas comunidades, que podem ser documentos históricos ou podem eventualmente ser jornais locais, os quais vocês podem aproveitar para fazer esses trabalhos. E textos esses que os alunos vão precisar ler. Em seguida, nós começamos a discutir a questão dos depoimentos na história local. E aí, acho que tem coisas muito interessantes. Eu apresentei para vocês o Museu da Pessoa. Eu não me lembro de alguém comentando que já conhecesse, mas pode ser que alguém já o conhecesse. É realmente uma instituição fascinante. E eu acho que o mais fascinante dela é essa possibilidade que ela nos apresenta de tomar qualquer história de vida, qualquer narrativa, como uma narrativa histórica a ser preservada. Quer dizer, essa ideia do Museu da Pessoa, que não é uma ideia só dessa instituição brasileira, enfim, tem outros lugares do mundo que também desenvolvem trabalhos semelhantes, é uma ideia importante que pode ser muito valiosa para qualquer trabalho de história local. A gente pode fazer um trabalho com os nossos alunos que seja, por exemplo, essencialmente o de recolher essas histórias e montar um banco de dados com essas histórias. É claro que delas nós podemos tirar uma série de coisas que a gente discutiu no fórum seguinte do nosso módulo 2. Por fim, estávamos agora nesses últimos dias discutindo mais uma questão importante com relação à história local, que é a questão dos edifícios e das construções em geral. A gente deve ter em conta, e acho que vocês foram sensacionais ao trazer de imediato situações da cidade de vocês, da localidade de vocês, fotografias. A gente deve ter em conta que a cidade, as construções, as ruas, a disposição dos tijolos, o tipo de coluna, tudo isso conta a história. É claro que não são só as construções, vocês viram isso com o texto a partir do qual a gente começou a discutir, que sugeria que aquela casa que estava se deteriorando, no fundo, se ela deixasse de existir, uma série de lendas, de histórias acontecidas ali, iam acabar deixando de existir também. Então, acho que essas foram discussões muito bacanas para sinalizar algumas coisas importantes que eu queria nesse vídeo pontuar de novo para vocês, para a gente poder desenvolver o trabalho a partir daqui. Nós vamos começar o módulo 3, já com propostas desse planejamento que eu estava comentando, que envolve um plano de aula para o professor e o planejamento das próprias atividades para os alunos. Mas junto com isso nós vamos ainda discutir outras questões, como por exemplo a fotografia na história local. E eu vou pedir para vocês fotografarem a localidade de vocês, nos enviar essas fotos e a gente vai trocar entre os participantes do curso. A ideia é que cada um de nós possa conhecer, já a partir das fotos,
um pouquinho mais do lugar de vocês. Muito obrigado e continuem com a gente participando desse jeito.